Nesse vídeo eu vou te falar sobre o problema da CPI do HIS e o quanto isso vai impactar no mercado imobiliário. Não só para as pessoas que fizeram investimento em imóveis de HIS, que não era o objetivo de moradia, mas também para as pessoas que, para o mercado imobiliário como um todo, tá bom? Lembrando que se você pretende comprar, vender, alugar ou investir em imóvel, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, a seguir a Correteria também em outras redes sociais e interagir comigo com as suas dúvidas, sugestões, observações, que é sempre um prazer para mim responder os comentários. CPI do HIS que tá rolando, né? Essa CPI, ela é estadual, né? Se não me engano, estadual ou municipal, não lembro ao certo, e ela está investigando empresas, clientes que tenham utilizado de maneira indevida imóveis do HIS. Para quem não sabe, seria o Minha Casa Minha Vida. HIS significa Habitação de Interesse Social, ok? Então, em resumo, o que aconteceu? Para que uma incorporadora ela venda um imóvel que se encaixe no Minha Casa Minha Vida, ela recebe subsídios de formas diferentes, governamentais, para que ela possa oferecer uma moradia, ela possa oferecer um imóvel num valor mais abaixo para uma determinada classe de pessoas, ok? Quem são essas pessoas? São pessoas que se encaixam dentro do programa Minha Casa Minha Vida, ok? Legal, guarda essa informação. Essa CPI está investigando incorporadoras e pessoas de nichos diferentes que utilizaram desses benefícios, obtiveram imóveis, construíram ou obtiveram imóveis numa condição subsidiada, ok? Porém, utilizam esses imóveis para outros fins que não seja para aquele tipo de público, tá bom? Então, grandes incorporadoras estão na berlinda, literalmente sendo investigadas, porque receberam subsídios e realizaram a venda desses imóveis, por exemplo, para pessoas fora do perfil estipulado pelo programa, literalmente. No passado, o que acontecia? Muitas das pessoas acreditavam que isso poderia ser feito e que não haveria fiscalização a respeito disso. Mas num curto espaço de tempo, o processo de fiscalização a respeito de quem vendeu, de quem está utilizando esse imóvel, de quem é o proprietário e se ele se encaixa ou não dentro dessa categoria de pessoas que deveriam receber o benefício de adquirir esse imóvel em condições diferenciadas, avançou, ok? Então hoje, de uma maneira muito fácil, é possível entender se a pessoa que está morando, a pessoa que adquiriu ou a pessoa que está morando naquele imóvel se encaixa dentro do programa do Minha Casa Minha Vida, posso dizer assim. E também se esse imóvel está sendo locado em plataformas de locação como, por exemplo, Airbnb, dentre outras. E aconteceu, essa CPI, de fato está acontecendo essa CPI, que está investigando e está realmente colocando muita gente em saia justa. Você já vê donos de incorporadoras sendo literalmente constrangidos e pessoas que publicamente diziam ter muitos imóveis que se encaixavam dentro desse perfil sendo constrangidas a isso. De fato, é pouco provável que isso vai dar em pizza, ok? De fato, só a exposição e o constrangimento já é um baita problema para quem está sendo relacionado nessa CPI. E isso promete impactar de uma maneira significativa muita gente que fez negócios relacionados a isso, ok? Vamos lá. A gente tem vários personagens dentro desse universo. Várias pessoas as quais elas sim foram impactadas disso direta ou indiretamente, tá bom? A gente tem o incorporador, ok, que foi a empresa que de fato colheu esse subsídio, aprovou um projeto e teve a iniciativa de realizar a venda dele para pessoas que não se encaixassem dentro do perfil. A gente tem profissionais que ludibriaram e até mesmo enganaram muitas pessoas referente a esse ponto específico. Então existem sim uma grande quantidade de pessoas que fizeram uma aquisição desse tipo de imóvel não sabendo que elas não se encaixavam nisso, ok? E existe também as pessoas que aceitaram adquirir mesmo ciente da possibilidade de ter uma sanção relacionada a isso no futuro e de que aquele imóvel não era destinado para ela em específico, entendeu? Para quem adquiriu, o que eu vejo isso de problema no mercado imobiliário? Para quem fez essa aquisição, hoje a pessoa ela pode ter um imóvel que se encaixa na Minha Casa Minha Vida e não se encaixar na Minha Casa Minha Vida. Ela pode ter que, por exemplo, devolver o subsídio. Ela pode ter, por exemplo, a condição de alugar ou vender esse imóvel para uma pessoa que se encaixe na condição do Minha Casa Minha Vida, que para mim é um ponto mais problemático, eu vou falar para vocês, né? E ela fatalmente terá questões, por exemplo, caso ela queira repassar esse imóvel de alguma forma, seja vendê-lo ou seja, por exemplo, fazer uma permuta, fazer uma troca com qualquer outra coisa, ok? E galera, isso é muito sério, por quê? Porque isso vai impactar o mercado imobiliário, tá? Quando você tem um imóvel nessas características, por exemplo, a gente tem uma série desses imóveis, vários desses condomínios,
em situações que tiveram a maior incidência desse tipo de situação que eu estou descrevendo para vocês aqui, em áreas nobres da cidade. Então imagine um Minha Casa Minha Vida na Vila Olímpia. Existe, entendeu? Só que se você for lá na Vila Olímpia, a maior parte das pessoas que fizeram essa aquisição desse Minha Casa Minha Vida não são o público do Minha Casa Minha Vida, entendeu? São pessoas que estão fora desse perfil, né? E uma das alternativas, uma solução paliativa dentre todo esse cenário para o indivíduo que se encontra nessa situação de ser proprietário do Minha Casa Minha Vida não se encaixando nas condições do programa, é que ele faça no mínimo uma locação desse imóvel dentro dos parâmetros do programa, ou seja, alugar este imóvel para uma pessoa que se encaixa no Minha Casa Minha Vida, para que ele possa atender, por exemplo, o objetivo inicial dele, que seria de rentabilizar com esse imóvel, ok? Se esse cara ele fizer isso, se ele for obrigado a fazer isso de alguma forma, for constrangido isso a fazer de alguma forma, ele vai impactar no balanço de oferta e demanda imobiliário daquela região, ok? Então ele sim vai intervir significativamente no balanço de oferta e demanda naquela região, porque ele obrigatoriamente vai ter que colocar o valor da locação do imóvel dele abaixo do que está sendo praticado naquela região. Isso tudo pode ocasionar bolhas imobiliárias regionais, tá? Bolhas imobiliárias em regiões específicas, tá? Porque você vai ter uma determinada quantidade de imóvel que talvez a locação não pague nem o valor do condomínio, ok? Coisas desse tipo, sabe? Você vai ter pessoas que não vão conseguir rentabilizar talvez o que se investiram naquele imóvel específico por conta de todo esse contexto. Você tem pessoas que investiram, muitas das vezes, agregaram valor nesse imóvel, um estúdio de 20 metros quadrados, a pessoa colocou, sei lá, 80, 100 mil reais em acabamento e depois se coloca na condição de ter que receber menos de R$1.500 líquido na locação. Então, do ponto de vista de rentabilidade, é ruim para quem fez esse tipo de aquisição com esse tipo de objetivo, entendeu? E, além disso, a gente tem a pessoa propriamente dito, mas como eu falei, o mercado ele é todo interligado, né? Então, o prédio do lado que não se encaixa nesse perfil, também, ele vai passar a ter um concorrente na locação no valor relativamente mais baixo. Então, isso vai interferir no balanço de oferta e demanda das regiões. Então, quanto mais pessoas se virem obrigadas a se encaixar dentro do que a lei define, que seria a locação ou a venda desses imóveis para pessoas que se encaixam no programa Minha Casa Minha Vida, isso vai mexer com o balanço de oferta e demanda de locação e de venda de algumas regiões, tá? Então, provavelmente vai mudar os planos de muitas pessoas relacionadas a isso, né? Pessoas que adquiriram não só um, mas vários imóveis que se encaixam no Minha Casa Minha Vida com o objetivo de investimento. O principal investimento que essas pessoas almejavam era o Airbnb, ok? Que de fato, uma vez que o imóvel se encontre no HIS, ele não pode ser utilizado no Airbnb, ok? Se esse imóvel ele é um imóvel com interesse social, seja HIS, seja HMP, ele não pode ser utilizado no Airbnb, ok? Então, muitas das pessoas fizeram esse tipo de aquisição com o objetivo de utilizar para colocar no Airbnb e rentabilizar horrores, e no entanto, ou elas foram enganadas, ou realmente elas assumiram um risco já sabendo que isso não seria possível, ok? Então a gente vai ter também um balanço de oferta e demanda no próprio Airbnb, porque eu particularmente acredito que muitos imóveis vão sair disso, entendeu? Então a gente vai ter um movimento imobiliário nessa área de imóveis pequenos, em regiões, principalmente regiões mais nobres, onde existam concentrações de imóveis que se encaixam dentro do perfil de imóveis de interesse social, tá bom? Lembrando que a minha consultoria tem vários assuntos, a gente já assessorou dezenas de pessoas com objetivo de investimento em estúdio, por exemplo, ao qual a gente direcionou, fez com que elas saíssem fora desses riscos, literalmente, né? Mas, infelizmente, muita gente fez a aquisição aí desse tipo de imóvel, né? Com uma determinada expectativa, ao qual agora a CPI do HIS vem literalmente destruindo essas expectativas, e eu arrisco dizer que muita gente vai ter muita dor de cabeça por ou ter apostado nesse risco ou ter sido mal assessorado com relação a esse assunto, tá bom? Me diga o que vocês acham aqui, é sempre um prazer interagir com vocês, e por fim aqui eu vou deixar uma caixinha de perguntas pra gente continuar conversando, tá bom? Galera, beijão, até mais.